Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como lidar com a morte? A morte entrou no mundo por causa do pecado, a partir do momento que o homem desobedeceu a uma ordem dada por Deus. Deus disse: "Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás." Gênesis 2, versículo 17. A Bíblia diz-nos ainda que a morte é o pagamento por causa dos nossos pecados. Paulo, lá em Romanos capítulo 6, 23, ele diz: "Porque o salário do pecado é a morte." Apesar da morte ser um fato comum e natural, ninguém está totalmente preparado para enfrentá-la. Inevitavelmente, todos nós passaremos pela morte, exceto aqueles que ficarão vivos quando na volta do Senhor Jesus, conforme relata a Bíblia lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. E é natural ficarmos comovidos perante a morte de alguém, ficarmos tristes. Isso não é pecado, muito pelo contrário, é até bom, que tira aquele peso, aquele tristeza do nosso coração. O choro nos ajuda a nos libertar disso. Até Jesus chorou quando da morte do seu amigo Lázaro. Em João, no seu capítulo 11, versículo 33 a 35, diz: "Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou." A perda de um ente querido é certamente uma das etapas mais difíceis da vida de qualquer pessoa. Quem enfrenta o luto recebe um forte impacto com a notícia da perda. A dor, o sofrimento, a fragilidade emocional e a tristeza abatem. Para muitos parece que falta o chão debaixo dos pés. É verdadeiramente muito difícil ter que se separar de alguém que se ama, um ente querido ou um amigo. No entanto, amigos e irmãos, haverá da parte de Deus o conforto e o consolo para esses momentos tristes que todos nós ou já passamos, ou estamos passando, ou ainda iremos passar. Veja o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 a 5. "Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus, porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo." Apesar da dor, da saudade causada pela separação dos que partiram, não precisamos permanecer tristes. Sabem por quê? Porque Jesus ressuscitou. E Ele garante para nós que por Ele ter ressuscitado, nós que cremos em Jesus também ressuscitaremos. Ele mesmo disse lá em João, no seu capítulo 11, versículos 25 e 26: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso?" Por mais temível que seja, com Jesus Cristo, não precisamos temer nem sofrer constantemente por causa da morte. Esta exerce um dano momentâneo sobre o corpo material e corruptível das pessoas, desconectando-as deste mundo, mas aquele que crer no Senhor Jesus receberá a vida eterna e um corpo glorificado. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 42 e 43,
ele escreve: da mesma forma, os nossos corpos humanos que hão de morrer e desaparecer são diferentes dos corpos que teremos quando ressuscitarmos, pois estes não morrerão. Os corpos que agora temos acabam na corrupção da morte, mas quando ressuscitarmos, serão corpos gloriosos. Portanto, meus irmãos e amigos, temos a esperança futura de que a morte é apenas uma separação momentânea. Pela fé em Cristo Jesus, todos que creem em Cristo terão a vida eterna. Devemos crer que trata-se de uma separação momentânea, uma separação temporária, até aquele dia em que estaremos todos juntos na eternidade com Deus. Ainda que pareça que o sofrimento não vai ter fim, que a dor que temos sentido nunca mais nos deixará, podemos ter certeza e confiar no Senhor, porque essa dor vai passar. Todo sofrimento terá fim. Jesus Cristo, como nós falamos, ele venceu a morte. E como ele venceu, nós que estamos em Cristo também venceremos. E ele está preparando moradas para nós. Veja o que ele mesmo disse em João 14, versículos 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a esperança gloriosa que nós temos. Haverá um tempo em que não existirá mais sofrimento, nem dor, nem pranto, nem choro, nem luto. Será um novo tempo. Veja o que o profeta Isaías fala muitos anos antes da vinda de Cristo. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Deus promete, Ele cumpre. Tenha certeza disso. Caso você esteja passando neste momento por luto, sofrendo com a perda de alguém, lembre-se que Deus está presente, Ele está cuidando de você, Ele traz o consolo, Ele traz o amparo. E principalmente, lembre-se que se Jesus venceu a morte, nós que cremos em Jesus Cristo também venceremos. Então, para que você e eu possamos vencer a morte, estar com o Senhor Jesus por toda a eternidade, basta crermos na morte e ressurreição de Cristo. Pela fé, nós iremos viver a eternidade com Ele e com Deus. Vamos orar? Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua bendita palavra, que hoje, Deus, nos mostrou que podemos sim, Pai, vencer a morte como Jesus venceu. Que possamos, Deus, ter também o consolo, o amparo vindo do Senhor quando da perda de um ente querido, de um amigo, de uma pessoa que gostamos muito, Pai. E principalmente, Deus, crendo em Jesus Cristo, nós temos a vida eterna, onde não haverá morte, dor, pranto, luto, onde tudo será novo. Glórias, louvores e honras sejam dadas ao Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então fique em paz. Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua família e creia nessa verdade.